No episódio anterior, você viu como africanos foram capturados e vendidos para serem transformados em escravos. Mas como eles eram levados para o Brasil? Prepare-se. Neste episódio, você vai conhecer o lado mais perverso da humanidade. Um acontecimento que não pode se repetir. E para isso, não pode ser esquecido. Nós, brasileiros, precisamos falar sobre nossos ancestrais para conhecermos nossas origens e até darmos valor a nós mesmos. Eu sou o professor Luiz Felipe e você está no... História Rápida. Os capitães de navio que buscavam escravos na África e os transportavam para revender nas Américas são os chamados traficantes de escravos. Eles eram tantos e voltavam com tanta frequência para buscar mais pessoas que os seus fornecedores construíram feitorias, ou seja, uma espécie de presídio na beira do mar, onde os capturados ficavam acorrentados até que um navio chegasse para levá-los. Conta-se que antes de entrarem no navio, os traficantes mostravam uma árvore e diziam que aquela era a árvore do esquecimento. As mulheres eram obrigadas a dar 7 voltas em torno da árvore e os homens 9 voltas. Esse ritual que eles eram obrigados a seguir simbolizava a renúncia ao passado. Mas nós, historiadores, não vamos deixar esse passado ser esquecido. Depois disso, no caso de ser um navio português, um padre ou um frei jogava água benta neles e o capitão dava um nome português para cada escravo que entrava. Eles tinham que decorar os seus nomes novos e parar de usar os nomes antigos. Agora vamos imaginar como era essa viagem de navio? As condições variavam muito de um navio para outro e de um traficante para outro. Mas eu vou descrever aqui o que seria uma média geral disso tudo. Os escravos eram colocados no porão do navio. Não havia janelas, claro. A única passagem de ar era a escotilha, que era uma portinha no chão do ponto de vista dos marinheiros. Mas era um buraco no teto do ponto de vista de quem era colocado dentro do porão. Se o espaço tinha sido projetado para colocar 100 pessoas, colocavam 300. Em dias de céu aberto, o navio pegava sol o dia inteiro, a madeira esquentava e o porão ficava muito quente. Você já andou de ônibus lotado? Tente se lembrar agora do ônibus mais lotado que você já pegou em toda a sua vida. O pessoal ali todo apertado, voltando para casa depois de um dia de trabalho, todo mundo suado, com desodorante vencido, você tendo que viajar em pé. Toda vez que o ônibus dá uma freada, seu nariz chega perto da axila do sujeito da frente. Era pior. Quanto tempo durou essa sua viagem de ônibus? 30 minutos? 1 hora? 2 horas? Dependendo de onde o navio vinha e das condições meteorológicas para qual cidade do Brasil o navio estava indo, a viagem levava de 30 a 45 dias. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. Quem já andou de navio sabe que o balanço da água pode deixar as pessoas com enjoo e vontade de vomitar. Então, se imagine dentro desse navio apertado, balançando de um lado para o outro. O estômago começa a embrulhar. Quando um marinheiro passa mal, ele corre para a beira do navio e vomita no mar. Quando um escravo passa mal, ele recebe um balde para vomitar dentro, se der tempo do balde chegar até ele. Porque nem sempre dava. Então, imagine uma pessoa que nesse porão ponha, como dizem, os bofes para fora. Lembra do ônibus lotado? Como você reagiria se a pessoa do seu lado vomitasse no chão? Normalmente, só de ver ou sentir o cheiro de vômito, as pessoas passam mal. Se o líquido te sujar, então é pior ainda. E dá vontade de fazer o que quando isso acontece com você? Vomitar também. Pense em 300 pessoas apertadas no porão do navio, sem janelas, vomitando. E o líquido se misturando, balançando de um lado para o outro, molhando os pés de todo mundo. E a viagem levava de 30 a 45 dias. E estava apenas começando. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, não é mesmo? Depois de algumas horas de viagem, alguém vai sentir vontade de fazer xixi. Os marinheiros, quando têm vontade, vão até a beira do navio e fazem xixi no mar. Mas e quem está no porão? Os marinheiros não podem deixar as pessoas saírem toda vez que quiserem. É perigoso para os marinheiros deixar os escravos virem para cima. Então, mandam eles usarem o balde. Mas
o navio balança muito, tá lotado, nem todo mundo é bom de pontaria. Logo, depois de algum tempo, além do cheiro de suor e de vômito, o porão está com cheiro de urina e fezes também, porque tudo era no balde ou no chão, ao longo desses 30 a 45 dias. Uma vez por dia, os marinheiros iam até o porão, deixavam alguns deles fazerem uma limpeza e davam a eles o equivalente a um copo d'água e uma refeição. Naquele lugar, sem ventilação, extremamente quente e apertado, somente um copo d'água por dia e uma refeição que nem era das melhores. Isso durava de 30 a 45 dias. Mas nada é tão ruim que não possa piorar. As pessoas eram colocadas no porão de forma indistinta. Homens, mulheres, crianças, bebês que ainda amamentavam, idosos, mulheres grávidas, pessoas doentes. Muitos morriam nas viagens. Algumas mulheres tinham seus bebês no navio e tinham sério risco de morrer pegando uma infecção. Os navios usados para traficar escravos são chamados de navios negreiros, mas também eram conhecidos como tumbeiros. A palavra tumbeiro vem de tumba, o lugar onde se coloca os mortos. De tanta gente que morria nesse navio, ele acabou ganhando esse apelido. Os traficantes de escravos já sabiam que vários escravos morreriam durante a viagem, e quando eles morriam, seus corpos eram jogados no mar. Então, o navio que saía da África com 300 prisioneiros chegava ao Brasil com cerca de 100. E mesmo assim, era um negócio muito lucrativo para o capitão, porque ele pagava muito barato e vendia muito caro. Sobreviver de 30 a 45 dias nessas condições definitivamente não é para qualquer um. É preciso ter muita resistência física e muita força de vontade para não enlouquecer enquanto vê seus amigos e familiares morrerem à sua volta. Enquanto é levado contra a sua vontade para um lugar que você não sabe onde é e dificilmente você vai conseguir voltar para casa. Essas pessoas passaram pelo inferno e sobreviveram onde 2 a cada 3 pessoas morreram. Por isso, se você é descendente de africanos que vieram para o Brasil escravizados, não tenha vergonha, tenha orgulho. Você é descendente de homens e mulheres fortes que venceram onde a maioria falhou. Você pode erguer a cabeça e estufar o peito, porque o mesmo sangue que corre nas suas veias é o sangue desses vencedores que aturaram tudo aquilo sem desistir. Que tiveram filhos no Brasil, que por sua vez tiveram outros filhos e que, enfim, chegou até você. Eles resistiram a tudo aquilo para que você exista, para que você dê continuidade à família e que ao menos você seja feliz. E ser descendente de pessoas assim é muito mais honroso do que ser descendente de condes e barões europeus que ficavam sentados em seus tronos, dando ordem para os outros trabalharem. Então, não negue a sua africanidade. Talvez não pareça, mas eu também sou descendente de africanos. 5 gerações atrás, uma africana escravizada foi levada para trabalhar em uma fazenda no Mato Grosso e teve filhos com o português dono da fazenda. Essa é a história da minha família. Eu aprendi com a minha mãe e ela aprendeu com a avó dela. Eu tenho muito orgulho dos meus ancestrais e ensino essa história para os meus filhos. O que acontecia com os sobreviventes quando chegavam ao Brasil? Para onde iam? Como eram controlados? Como resistiam? As respostas para essas perguntas ficarão para um próximo episódio de História Rápida. Se você gostou, curta e inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para ficar sabendo quando saírem novos episódios. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube temos muitos vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!